Boa noite, vamos entrando, sejam bem-vindos todos. Oi, Cândida, querida, boa noite, vamos entrando. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Hoje nós vamos trazer aqui uma amiga querida. Hoje eu tenho o prazer aqui de trazer a doutora Sandra Regina, médica homeopata, consteladora, cinesiologista. Eu tenho muito carinho pelo saber de Sandra, muito respeito. E é minha parceira de caminhada, de saberes, né? Fizemos muitas coisas juntas e hoje eu queria apresentar vocês a ela. Aqui ela já está chegando, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Sandra Regina. Ok, entrar ao vivo. Então vamos lá, Sandrinha, seja bem-vinda. Oi, querida. Olá, cheguei. Que bom, né? Tudo bom? Bom ter você aqui. Finalmente, né? Eu agora abri as lives assim para chamar algumas pessoas que eu gosto, que eu sinto esse desejo de ter junto para a gente bater um papinho. E eu gostaria muito que você estivesse aqui hoje, né? É um prazer sempre estar com você. Desligando aqui meu WhatsApp, porque senão fica aquele barulhinho aqui atrás. Como é que tá, Selene, morando aí em São Lourenço, esse lugar maravilhoso? Tá ótimo, tá super tranquilo. Tranquilo até demais para uma boa geminiana, diria. Eu que vivia na ponte aérea, né, todo o tempo, agora eu tive que me aquietar um pouquinho, mas eu gostei dessa novidade. Eu estou me adaptando bem, eu estou gostando. Eu acho que a gente precisa fazer mudanças, né, e fazer outras coisas também que você gosta de fazer, né? Ter esse tempo para você também. E aqui me dá isso, me dá esse tempo. E você, esse tá ano, tudo né, bem? de pandemia, e é um ano número 5, né? É um ano que fala em mudanças. Foi uma grande mudança para você sair dessa ponte aérea e dar uma parada, né? É verdade. Eu tinha 2 consultórios, um no Rio e São Paulo, ficava viajando Brasil, um monte de lugar, não parava quieta, cheia de projetos, de coisa para fazer, e às vezes não dava tempo de fazer, porque você fica na lida, e eu acho que foi bom, eu dei uma ressignificada aqui, né? Tô usando a minha inteligência de outra forma. É porque E a hoje eu gente tem pelo menos 10 inteligências ligadas às áreas cerebrais. São 3 áreas cerebrais, não sei se todo mundo aqui sabe, né? Anitta, Cândida, o pessoal que já chegou e que não me conhece. Eu trabalho muito com neurociência. Então, a gente tem uma área que é cortical, que é o que normalmente a gente pensa que é o cérebro, né? Aquele negócio cheio de bololozinho. É só o córtex, é a área mais nova do nosso cérebro. É a última que é formada lá no útero da mamãe e ela tem um lado, um hemisfério que é muito criativo e um outro que é totalmente analítico. E os dois devem trabalhar em harmonia. A gente trabalha muito isso na Cinésio, né, Selene? A gente trabalha demais, cérebro o uno, tempo né? todo. A integração dos dois hemisférios. Mas o nosso cérebro não é só isso. Tem uma área que fica embaixo dessa, que é a área mamífera.
Mamífera. É a área do emocional. E a primeira a se formar, a primeira de todas, que fica aqui e pega também toda a tua coluna ali, é a reptiliana. E essa é a mais importante. Essa manda e desmanda em você. Você pensa, mas eu sou um ser racional, eu sou superior. Balela. Se o teu cérebro reptiliano pensa que você está em perigo, mesmo que você não esteja, ele te prepara com adrenalina, com cortisol, para você lutar ou para fugir. Mas, se ele acha que o perigo é tão grande, ele nem adrenalina ele te dá, ele te paralisa. Sem que você nem saiba o que está acontecendo, porque como ele é muito primitivo, ele de longe sente o perigo e te paralisa. Será que já aconteceu com você? Escreve aí pra gente. É porque aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, acreditamos e lembramos, atua em nós e no nosso campo, né? Através de nós, né? Acabamos expressando isso numa ação e reação, né, Sandra? Exatamente. Inclusive, quando você fala em campo, esse campo que muita gente conhece, né? Quem trabalha com constelação, esse campo mórfico, ele está ligado a uma inteligência do cérebro básico, que é uma inteligência de padrão. São os seus padrões familiares e são seus padrões ancestrais e são padrões até arquetípicos, lá dos seres mais primitivos. E a gente nem se dá conta. Aí tem muito idiota que não sabe onde o galo cantou e começa a falar assim, porque constelação familiar, imagina se eu herdei isso geneticamente. Bobão, você não herdou isso geneticamente não, tá? Isso é campo. Mas é o teu cérebro básico que lê este campo. Vou te explicar ler. Eu tenho aqui, não tenho, porque está aqui parado, o meu celular. Eu ia mostrar o celular, sempre está do meu lado, mas não está, está aqui. O celular é o teu cérebro. Agora, o campo mórfico não é o teu cérebro. Mas se eu não tenho um celular, como é que eu vou estar falando com você? Se eu não tenho um celular, como é que eu vou telefonar ou vou olhar um aplicativo, seja lá do que for? Esses aplicativos que estão rodando no celular é a nossa mente, é a nossa emoção, é o campo mórfico. Ele é lido pelo seu cérebro. A sua emoção não está no cérebro mamífero, mas é ele que lê a emoção. Os padrões morfogenéticos da tua família, do teu país, do planeta Terra, não estão no seu cérebro, querida. Ele foi formado quando você foi formado na barriga da mamãe. Mas é ele que lê, se ele for lesado, você não tem acesso a essas informações. Já viu o filme que o cara levou uma porrada na cabeça, caiu e tal, esqueceu quem ele era? Ele deixou ser quem ele era? Não, mas a informação ele não tem mais acesso, porque o celular quebrou. Entendeu? Tem áreas do teu celular que se quebrar outro dia, não sei que merda que houve aqui. Ai, gente, eu falo nome feio, sabe? Carioca é assim. Então, meu WhatsApp apagou todo. Tudo que eu tinha no WhatsApp apagou. Os outros programas ficaram normais, mas todas as informações que eu tinha ali dançou. Conclusão, se você lesa uma área do teu cérebro, você vai perder aquelas informações que estavam gravadas ali. Sandrinha, eu ouvi falar de neuroplasticidade. Uma outra área pode aprender o que aquela área lesada perdeu. Mas as informações, a outra área não tem como recuperar. Saca? Quando o teu HD no computador dá um pau, você pode recuperar uma parte do HD, você pode botar um novo e o teu computador volta a funcionar.
Mas as informações que estavam ali, muitas delas vão ser corrompidas e você não terá acesso jamais. Fica claro isso para todo mundo? Tá claro aqui, Selene? Eu estou conseguindo me explicar? Fala um pouco, que eu acho que é interessante, de como isso atua dentro do campo da constelação e no campo da cinesiologia. Uhum. O que Eu acontece? acho que eles vão entender melhor. Dentro da constelação, eu entro através de um problema seu que se repete, se repete, se repete na sua vida ou na sua família, para olhar para esse cérebro reptiliano e ver onde é que está esse padrão de repetição, ok? E aí, através de imagens, porque a constelação são imagens que são projetadas ali naquele campo que a gente monta, a gente vai vendo o que faz com que todo mundo que esteja ali presente se sinta bem. Ou seja, como a gente desfaz aquele emaranhado. E é criada uma nova imagem, não aquela imagem que a gente posicionou no início, quando eu falo a gente é o cliente, mas uma imagem de cura. Só que nem sempre o teu cérebro cortical ou o teu cérebro emocional aceita a nova imagem. Ele está tão acostumado àquela imagem antiga que ele não consegue ver o que está sendo mostrado. Sabe quando você conversa com uma pessoa? Não, você conversa com 3 pessoas. E aí separa as 3 e fala assim, o que você entendeu do que eu falei? E a pessoa fala um negócio que você não falou. A segunda fala um negócio mais ou menos. E a terceira fala uma outra coisa. Porque eu só consigo ver aquilo que eu já tenho alguma informação anterior. Se eu não tenho essa informação para comparar, é como se aquilo não existisse. Em física quântica a gente fala isso, né? Que a gente só vê aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não consegue ver. Então, às vezes, a solução é muito desconhecida para o cliente e o cérebro não consegue ver. Por isso que agora eu tenho trabalhado com neuroconstelação, que é uma técnica que eu desenvolvi, onde a gente tem protocolos diferentes que fazem com que a pessoa, não numa única vez, mas de uma forma progressiva, vá conseguindo aceitar aquilo que a constelação mostrou, uma maneira de neuroconstelar. A pessoa fez uma constelação e depois eu vou indo passo a passo. Ou uma segunda maneira, a gente vai passo a passo até finalizar com uma constelação mesmo que mostra a solução por completo. Na Cinésio, a gente também pode fazer isso. Você constelou e depois, na Cinésio, você vai passando passo a passo e desativando, na realidade, separando o processo para ver onde está, como transformar, como transformar. Falei de novo, transformar. Terceira vez, transformar. Porque melhorar, gente, vou falar bem pertinho para você ouvir. Melhorar não é útil. O útil é transformar. Gente, eu tô com uma dor de cabeça. Quanto? De 0 a 10, 9. Aí eu faço não sei o quê. Eu falei, agora, como é que tá a dor de cabeça? Ah, melhorou, agora tá 7. Eu ainda tô com dor de cabeça. Não, eu tenho que transformar essa dor de cabeça em outra coisa. Eu tenho que transformar a dor de cabeça em não dor de cabeça. Ou se eu não consigo transformar ainda em não dor de cabeça, em uma intenção ou num entendimento, eu tenho que transformar. Eu não posso manter a mesma forma, só diminuir a intensidade. Melhorar não, é transformar. É fazer uma metamorfose que ainda é melhor do que transformar. Transformar é mudar a forma. A metamorfose é mudar tudo.
Ai, que ótimo, Sandra, muito bom. Você sempre dá uma aula, eu acho isso muito bom, que as pessoas precisam entender, porque na hora de fazer uma constelação, elas sabem que essas imagens internas são como ondas, né? Que entram em ressonância com aqueles que nós entramos em contato, né? Num contato, às vezes, simplesmente por um olhar, né? Nessa troca, né? Mas o mais importante é que o constelador não deixe o cliente ao Deus dará, digamos assim. Ele tem que ir oferecendo para ele os entendimentos e as compreensões para que ele possa acompanhar a evolução do campo, do que está acontecendo, do que está sendo transformado ali, do que está sendo, o que está atuando, digamos assim, dentro dessas personagens que entraram nesse campo. Porque dessa forma ele pode usar a parte cognitiva dele e ele começa a transformar dentro dele. Você não acha que isso seria um movimento neurológico mais correto, digamos assim? Sim, inclusive porque algumas vezes a necessidade de constelar nem sempre está ligada à família. Muitas vezes a gente constela o quê? As vozes internas que a gente tem e que nos paralisa. Já liberou aquele emaranhado sistêmico familiar, mas eu ainda não consegui sair do momento, do lugar, eu fico ali, porque eu tenho uma série de crenças e eu falar, eu sou linda. Ah, eu sou muito linda. E eu falo, ai, mas com esse nariz, Sandra, pelo amor de Deus, eu sou linda. Não é assim que você vai mudar a crença de uma pessoa. Eu sou Exatamente. feliz e rica. E eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Não. Que voz é essa que fala para mim que eu não posso ser feliz? Que eu não posso ter dinheiro? Porque, por exemplo, aí a gente vem na tal da inteligência de padrão. Como é que é inteligência de padrão? Eu estou aqui no Rio de Janeiro a 40 graus. Chego em São Paulo e está a 20 graus. Um baita frio. Aqui está 21. E aí as pessoas lá em São Paulo falam assim, Sandrinha, como que está frio? Está 20 graus, todo mundo de manga de camisa. Mas para mim, que saí de 40, é um parâmetro muito diferente de comparação. Agora, se chega alguém dos Estados Unidos, que lá estava fazendo 5 graus, está calor em São Paulo. Percebe? Os parâmetros. Se a minha família, todo mundo ganha até 2.000, ninguém ganha mais que 2.000. Quando eu ganho 2.100, eu já não me sinto pertencente. E aí eu adoeço, e aí eu não fico bem, e eu não consigo. Mas eu já fiz um trabalho de constelação, porque tem uma crença que eu preciso trabalhar num outro nível. Tem uma pessoa dentro de mim, tem uma voz interna dentro de mim, que talvez não permita isso. Tem uma emoção dentro de mim, porque eu gostava muito de história e eu li que todos os príncipes e princesas e reis eram assassinados, que todo mundo que era rico era roubado. Aliás, que todo rico é ladrão e eu tenho horror de me chamarem de ladrão. Isso tem que ser trabalhado, gente. Nem tudo está na constelação. Muitas coisas estão em outros campos, igualmente importantes. Trabalhar em todos os níveis. Na consciência, que não é só cortical, tá? A consciência está acima disso, mas que começa pelo meu entendimento, pela minha compreensão do meu mundo e de mim mesma. Faz sentido isso para vocês? Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a neurociência tem um cunho espiritual ou só mental? É interessante essa pergunta, porque como eu falei para você, o teu cérebro é o teu celular, é o teu computador, é a base para você receber as informações e poder processar. Ele é o processador.
E você não imagina o que eu vou te falar. A intuição é uma das inteligências. E tá, sabe em qual cérebro? No cortical. Então, se você acredita que a intuição tem a ver com a espiritualidade, então tem a ver. Eu posso ver também por um outro parâmetro, porque isso não é neurociência, isso é uma interpretação da neurociência. Eu acredito que eu não sou o meu corpo, que eu estou vivendo nesse corpo. Eu sou aquela que observa. Então, eu observo o meu cérebro cortical, analítico e criativo, eu observo o meu cérebro mental, emocional, eu observo o meu cérebro reptiliano, eu observo o meu coração, porque o coração também faz parte do sistema nervoso. Existem mais neurônios do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Ele sabe a melhor solução para você antes do teu cérebro saber. E não é só isso. Teu intestino também faz parte do teu sistema nervoso. Se você tiver com ele todo obstruído e enfesada, né, cheia de fezes, ele não vai produzir serotonina. 80% da serotonina, que é o hormônio do prazer, é produzido no teu intestino, não é no teu cérebro. Então, todo o teu corpo faz parte desse computador. E é ele que, estando bem, vai acessar a tua espiritualidade. É como se eu tivesse fogo, terra, água e ar, que é dado pela Terra, pelo planeta, pela Mãe Terra, para receber o quê? O éter, o ser divino que nós somos. Eu posso falar isso aqui porque a Selene fala essas coisas. No meu canal eu não falo muito disso, não, porque o pessoal lá quer saber de ciência. Mas a Selene tem uma conexão aí com os mentores, tem uns livros aí com umas afirmações fantásticas, né? Que eu espero que vocês todos já conheçam e tenham. Eu tenho e uso muito. Então, essa conexão não pode ser feita se você está enfesada, porque não vai dar prazer. Se o seu coração não está aberto, você está fechada, está cheia de medo, não vai conectar. Se o seu cérebro não está integrado, porque você vai processar essa intuição de uma forma deturpada. Você é essa que observa. Eu consegui me fazer entender? Bom, vamos ver se tem mais alguma aqui. A Cecília Mota entrou, a nossa tempo, querida Cecília? lá de Teresópolis. Aqui, eu também tenho os livros da Selene, uso muito. Alguém tem mais alguma pergunta para a Sandra? Ou para a Selene? Ou para mim? Claro. Espera aí, tem aqui. Pode-se construir novos exemplos. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Aqui o meu está travado, eu não consigo ler nada. Travou quando a Anitta Deixa entrou. eu ver aqui. Pode-se construir novos exemplos com amigos, pessoas que gostamos para mudar. Que rico é ladrão? Olha, tem várias maneiras de você mudar essa afirmação. Se foi você quem criou, se foi a tua professora que falou, é muito mais fácil de mudar. Mas se o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua bisavó, sua tataravó, todo mundo acredita nisso, você vai ter que trabalhar no teu campo mórfico. Não adianta afirmação, não adianta escrever, não adianta visualizar, que não vai conseguir tirar isso daí. Isso é quântico e vem de geração em geração na sua família. Se foi uma coisa que você ouviu lá na infância, se é uma coisa que seus amigos falam, nossa, é fácil assim de mudar. Porque o entorno também atua em você. Eu falei, 80% vem da família. Talvez 10% ou mais vem do entorno. E só 10 a 8% é teu.
Aquilo que você pensa conscientemente não é verdade. A mente mente. O corpo não mente. A gente fala muito isso em Sinésio. Então, a tua mente é aquilo que você pensa, que você acredita. O resultado que você vê na sua vida é aquilo que de fato está te movendo. O Freud fazia o iceberg, né? Essa partezinha de cima, 10% é o teu cérebro cortical. Todo o resto que está lá embaixo, que você não vê, que ele associava as palavras, que ele fazia através dos sonhos, o Reich começou a acessar através das coraças, o Jung através dos arquétipos, a gente através do teste muscular, né? Todas essas coisas, o Hellinger, através da formação da família, para a gente ver o fenômeno que está acontecendo ali. Porque a mesma situação, para mim, vai deflagrar de um fator anterior. Para você, pode ser outro completamente diferente. Não é uma coisa linear, é uma coisa fenomenológica. Eu tenho que montar o sistema e ver o fenômeno acontecendo. Não é uma coisa, isso causa aquilo. Não, não. Quando a gente fala de sistêmica, é uma outra coisa, é um pouco mais complexo. Montou o sistema, a gente vê com clareza. Mas não é uma coisa que eu possa te falar. Isso causa aquilo ou isso é consequência. Ok? Então, mudar o entorno é legal? Super legal. Porque ele te influencia muito. Mas não é sistêmico. Eu estou falando de física. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual à massa dessa aceleração. Então, eu vou ser acelerada pelas massas que estão perto de mim. Se eu quero ir para cá, a Selene quer vir para cá. Eu quero ir para cá, a Denise quer vir para cá. Eu quero vir para cá, a Anitta quer vir para cá. O que acontece com a gente? Eu consigo chegar onde eu quero? Não, porque elas três estão me puxando para outro lugar. Mas eu quero vir para cá, a Selene também, a Anitta também, a Cândida também. Então, elas me aceleram para o mesmo lugar. Tem muita gente que fala, né? Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive e nem sabe onde o galo cantou. Estou te contando aqui, em off, tá? Só para você, que o galo cantou lá com Newton, na segunda lei que ele falou. Quanto mais massas com a mesma aceleração, mais rápido eu alcanço o meu resultado. Então, se você mudar as pessoas à sua volta, você vai chegar mais rápido. Mas lembra que eu te falei do parâmetro, da inteligência de parâmetro? Se o parâmetro da tua família é chegar até aqui e você quer chegar aqui, não adianta o pessoal te impulsionar, porque o teu cérebro reptiliano vai te travar. É o tal do emaranhado sistêmico. Por isso que nós colocamos a parte do reptiliano dentro do campo da cinesiologia, porque não sei se vocês sabem, eu e a Sandra criamos a escola de cinesiologia quântica juntas e colocamos todos esses saberes que a gente tem dentro dessa técnica. Então, a técnica ficou maravilhosa, porque ela pega o micro e o macro universo de todos nós. E essas informações inteligentes, elas estão atuando o tempo todo no nosso campo, né? Dentro da cinesiologia, a gente acessa isso tudo. E aí a gente pode encontrar as melhores soluções, que não somos nós que achamos o que é bom para vocês, mas sim aquilo que o seu sistema entende como o melhor para ele. Então, a partir desse trabalho de inteligência individual de cada um, que a Sandra acabou de explicar, que cada um entende de uma forma, percebe de uma forma, recicla de uma forma, ressignifica de forma diferente, o que acontece? Acontece que você vai, umas 4 sessões, por exemplo, para uma questão, você vai conseguindo transformar o seu problema, digamos assim. Você vai conseguindo ressignificar tudo isso de uma forma neurológica. Você vai moldando, né, essa plasticidade que ela falou aí, vai começando a se reencaixar, a se remodelar aí dentro.
E na constelação nós também vemos isso da forma como a gente coloca como um fenômeno. Constelação, já cansei de falar aqui nas lives, que constelação não é uma receita de bolo, porque eu perdi minha mãe, o outro perdeu a mãe, mas cada um vai tomar aquilo de uma forma diferente do outro, vai entender de uma forma, vai sentir de uma forma diferente, porque é exatamente isso que ela explicou mais precisamente de que forma isso funciona. Mas o fenômeno é que vai nos mostrar a direção a seguir, né? De que forma nós vamos atuar para que o próprio campo se molde a um novo processo, a uma nova transformação. Se o campo se molda nessa transformação, porque eu entendo que existe essa inteligência do campo, né? Essa inteligência emocional, essa inteligência inata, que é uma inteligência que eu acho que até da família, talvez, né? Que o Bert chamava de alma familiar, né? Essa é como se fosse um cérebro familiar, até não é um cérebro, mas seria um hardware, né? Um HD externo, digamos assim, talvez, que tenha todos os arquivos. E aí esses arquivos são acessados nesse fenômeno, e na medida que esses personagens estão ali representados no campo, eles vão se transformando, vão ressignificando as histórias, para que o cliente, quando olha para aquilo, ele possa, de alguma forma, trabalhar aquilo, ver se neurologicamente está certo, e ele possa, de alguma forma, entender e modificar, dar um salto, ele sair desse campo de conhecimento e acessar um outro campo, para que ele possa tomar aquilo como uma melhor solução, como uma melhor possibilidade de ação na vida dele. E aí sim ele possa sair daquele padrão que ele trazia de familiar. Mais ou menos isso, Sandra? É exatamente isso. Os bloqueios acontecem nos 3 níveis do cérebro. Porque, embora o meu cérebro reptiliano, que é esse que está muito conectado com o campo mórfico, com o campo familiar, ele consiga ressignificar, reprogramar, ver de uma outra forma, muitas vezes o meu cortical não aceita. O meu sistema de crenças não aceita. Então fica uma briga. Não existe mais um emaranhado sistêmico, mas ainda tem um emaranhado cortical. Por exemplo, um caso muito fácil de você entender. Uma pessoa que foi abusada pelo pai durante anos, abusada sexualmente, ou foi abandonada pela mãe, ou tinha uma mãe narcisista. E aí, na constelação, a gente fala assim, tem que tomar pai e mãe. Tem que honrar pai e mãe. Os pais são grandes. E a pessoa fala, é porque tu não conhece a minha mãe, né? Tu não sabe o que ela fez comigo. Como é que... O emocional dela não digere aquilo. O mental dela, então, coloca um não com letras garrafais. Não quero. Eu não vou chegar perto dessa criatura. Não estou te pedindo para chegar perto da criatura. Eu estou pedindo para honrar, está na Bíblia, honrar pai e mãe. Não fala amar, não fala conviver, não fala nada disso. Mas se você continua brigando e recusando e excluindo, estou com uma roupa aqui, ó, gente, ó. Metade é uma coisa, metade é outra coisa. Metade eu herdei do papai, metade eu herdei da mamãe. Se eu rejeito uma dessas partes, quem é que está sendo rejeitada? Eu, né? Eu não aceito metade de quem eu sou. Até por inteligência, gente. Vamos aceitar esses pais do jeito que foram. Eu não dou conta, Sandra. Então, olha para o seu pai ou para sua mãe e veja o que tem por trás deles. Esse ser divino que concordou em te dar vida. Mesmo que vocês tenham dificuldade. Esse ser divino, ele é humano também. Ele tem problemas, ele tem bloqueios, ele sofreu na infância, ele tem tanto problema
provavelmente mais do que você. E ele não teve oportunidade de constelar. Ele não teve oportunidade de conhecer a Selene e fazer a cinesiologia. Ele não teve nenhuma dessas oportunidades. Ele está travado enquanto ego, enquanto humano. Mas o ser divino, amoroso, de luz dele, é esse que você vai tomar para você, seu pai, sua mãe. Para de guerrear. Lógico que você não vai dar conta disso numa constelação. Por isso, depois você tem que fazer outras sessões para trabalhar aquilo que o teu cérebro básico já resolveu na constelação, mas o teu emocional fala, não. O teu cortical diz, mas nem pensar. Então, a gente precisa continuar trabalhando. Selene e eu temos mais de 20 anos como consteladoras. Né, Selene? A gente não devia falar isso, porque vão descobrir a nossa idade. Mas é verdade. É verdade. E a gente... Jurássicas. Na cinesiologia, mais de 30. Pelo amor de Deus, mais de 30. O que acontece, gente? A gente trabalha, a gente vê a coisa ali linda e não vê o resultado no cliente. E o Hellinger falava, normal, às vezes demora até 3 anos. Mas sabe o que o cliente faz? Ele não tem resultado, ele faz de novo outra constelação. Aí ele faz de novo com outra pessoa, outra constelação. Aí ele faz com... Você já viu um bolo que todo mundo vai lá e mete a colher? Não desanda? Pois é. Não se pode constelar o mesmo tema um monte de vezes. Vou repetir. Se você não escutou, anota. Não se pode constelar o mesmo tema um monte de vezes. Você constela um tema e por isso é bom ser bem específico. E depois que mudou alguma coisa, que entrou em movimento, você constela outra coisa relacionada com o tema, mas é outra coisa, para você ir progredindo. Não é isso que a gente percebeu? Então, com a experiência, a gente percebeu que aquilo que a gente ouvia não é bem aquilo. Quantas vezes que o Hellinger falou? Eu não estou trabalhando para você. Eu estou trabalhando para o seu sistema. E eu repeti aqui, nem uma doida. Hoje, na neuroconstelação, eu falo, eu estou trabalhando para você e para o seu sistema. Então, eu trabalho para o sistema e falo para você, entendeu? Engoliu, tá bom, tá. Aí eu continuo. Engoliu? Não. Entendeu? De jeito nenhum. Eu paro ali, cuido de você e depois volto a olhar para o sistema. E isso não é naquele dia, demora algumas sessões, é uma assessoria sistêmica. Tá? Porque, às vezes, a pessoa precisa de um tempo para os 3 cérebros integrarem isso. É quântico? É quântico. Mas lembra que eu falei, se o meu celular é muito antigo, se o meu celular não tem memória, não adianta você fazer um download de um monte de coisa, porque vai travar a porra do celular. Ele não dá conta. Então, eu tenho que olhar para o teu celular, que é você, e ver o quanto que você pode metabolizar aquilo. E em que tempo. Não é assim, de flash, porque eu quero. É o que você pode. E tá tudo certo, né? A Cecília está aqui perguntando o lobo pré-frontal que é conectado ao espírito Sim. Com receber informações para... Peraí, o que ela diz mais aqui? Para resolver conflitos sistêmicos. Então, ela está querendo saber se é o lobo pré-frontal que está conectado ao espírito e se ele recebe e resolve conflitos sistêmicos. Sim, mas não totalmente. O cérebro pré-frontal é aquele, né, que parece que tem 2 luzinhas aqui que tem toda a tua criatividade. Agora, ele está pré-programado.
Quando você recebe um computador, dependendo de quanto que você pagou, ele vem zerado. Ele pode vir até sem sistema operacional. Você vai botar o Windows, você vai botar o Macintosh, você vai botar aquele da... esqueci o nome. Você vai botar um sistema operacional nele. E de acordo com como ele está programado, ele vai poder ver e ler determinadas coisas ou não. Não necessariamente o teu cérebro pré-frontal consegue acessar isso. Quem acessa isso é o observador. É esse ser que você é e que não é programável. É quem você é na essência. E isso não repousa em nenhuma área do teu corpo. O teu corpo é uma máquina que recebe esse ser espiritual que é você. Só que você vem aqui para a família. Né? Você nasceu, você está aqui no centro e você vem na família. E se você é a primeira filha, segunda, terceira, vem depois de um aborto, não sei o quê, você vai funcionar totalmente diferente do outro. E aí, lá pelas tantas, você vem aqui para o colégio. E às vezes são duas realidades totalmente diferentes. Aqui você é a quietinha, aqui você é a líder. Você nem gosta que o pessoal vá na tua casa e nem tua casa vai para cá, para o colégio, porque são duas personalidades distintas. Mas você não é nenhuma das duas, você é a essência. E aí você vem para cá, é a tua área social. O pessoal lá do prédio, o pessoal do bairro, não sei o quê, já é um outro grupo, que talvez você haja de uma outra maneira. E aqui vem a área do casal. Aqui você manda em todo mundo, aqui você obedece tudo que ele fala. Às vezes são 4 personalidades. E você fica presa nesse quadrado. E esse quadrado, o que ele te traz? A tua vida. E quem é você, que é a essência? Essa essência, ela não está em nenhuma área do teu cérebro. É o observador neutro. E é ele que vai poder fazer o salto quântico. Porque a gente está falando aqui de uma coisa bem mecânica, inclusive eu uso a física mecânica, porque muita gente hoje em dia não domina sequer a matéria, sequer o seu corpo e quer ser co-criador. Se você não reina na tua vida, você vai querer reinar do universo. Se você não cria a tua realidade, você vai criar uma realidade fora de você. Você tem que primeiro cuidar do básico. Você tem que estar aterrada no teu corpo para depois poder voar. Você já viu algum foguete partindo do nada? Ele tem que ter aterramento para poder dar o impulso e dar o salto. Quando você está na piscina e está se afogando, você só consegue sair quando você vai lá no fundo, pisa no fundo e dá um impulso. Todo o impulso parte da terra. Todo o impulso parte do aterramento. O aterramento meu de informações está no cérebro. Mas não é no cérebro. Está fora. Está no observador. Não está aqui. Esta essência da tua intuição. Ela vai vir e vai se alojar no teu cérebro cortical. E, pasme você, do lado esquerdo. É uma das inteligências, é intuitiva. Mas esse ser divino que veio e que transforma, se você estiver aterrada, não precisa nem estar tudo funcionando 100%, não. Você consegue dar esse salto. Você consegue essa transformação. Tem a Selene aqui, que deve ter um monte de casos para contar, com toda certeza. E Cecília também deve ter um monte de casos para contar, porque a gente faz os trabalhos aí de cinésio, que de repente a pessoa dá uma virada de chave que você não sabe nem o que aconteceu. Né? Porque a gente trabalha com dígito e a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. Confesso a você que a gente não sabe onde a gente está mexendo. Porque quem traz essa informação e essa autoridade
é o cliente. É a sabedoria inata. Quem é a sabedoria inata? Alguma dessas 4 aqui? É essa aqui. Ele nasceu com a essência pura dele. Então, quando a gente vai fazer o teste muscular e acessa a essência, a gente consegue. Consegui me explicar, Cecília? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Cecília, você ia perguntar uma coisa e parou? O que que era? Quem está aqui, você nem tem ideia. Hermeval. Ah, meu Deus, Hermeval meu Borges, filósofo. nosso amigo jurássico de cinesiologia dos 30 anos. Só assim, Borges, para a gente se encontrar numa live com Selene. Ai, que ótimo, que encontro maravilhoso. Eu fico muito feliz de você estar falando tudo isso, porque as pessoas e os alunos, né, que estão aqui presentes, eu tenho muitos alunos que estão aqui nos assistindo, às vezes precisam dessa outra olhar, né, desse outro movimento, né, que a gente usa na cinesiologia o tempo todo, porque essa inteligência inata atua e fala o tempo todo através desse tônus muscular, né? E nós obedecemos as ordens dessa inteligência inata porque a gente acha que sabe tudo, né? O nosso ego é poderoso, mas nós temos tantas imagens internalizadas, como ela falou agora, qual é a personalidade? Quem é que está atuando? Uma hora é uma, outra hora é outra. E tem até no trabalho que eu já fiz da própria constelação, eu já coloquei essas personalidades. Eu testei quantos aspectos de você mesmo estão impedindo você de conquistar isso. E trabalhar isso tudo, eu só fiz isso para mostrar, mas é uma loucura. Você faz umas 6 ou 4 constelações ao mesmo tempo. Mas é interessante, porque você percebe em você, no fenômeno que o campo nos mostra, quanticamente, quantos aspectos neurológicos seus, né, atuam e te traem. Você se trai o tempo todo, porque não é o outro que está te traindo, é você mesmo o tempo todo na sua conduta, nas suas atitudes, né? E na sua forma de pensar, ou de se bloquear, ou de se machucar, até eu diria assim, se autopunir, digamos assim. Porque você pensa de uma forma, com relação àquilo você pensa de uma forma, com relação àquilo você pensa de outro. E aí você entra nessa cisão interna quase, né? Desse masculino, desse feminino, dessa polaridade que existe dentro de nós, né? E o objetivo maior da cinesiologia, tanto como da constelação, é fazer com que você, aos poucos, reconstrua a sua própria, volte para a sua própria essência, consiga, na sua metaposição, que eu sempre digo nas dinâmicas que a gente faz, eu sempre coloco uma metaposição, porque essa metaposição é a tua inteligência, é a tua essência, é o teu observador. É isso que a Sandra acabou de falar. Quando você está confuso naquele campo, você vai para a sua metaposição para que você possa olhar e sentir de fora. Porque essa metaposição, esse ser essencial, ele tem essa inteligência, né? E é uma inteligência que te ajuda a organizar aquilo que você está vendo dentro de você, de uma outra forma. E você tem que sentir isso. Agora, o mais importante, que é por isso que eu falo sempre, a gente tem que trabalhar o tempo todo para poder ter recursos internos para poder olhar a dor e as histórias do outro. Porque se você não trabalhou as suas questões mais básicas, você tem ainda bloqueios no seu próprio sistema, né, pessoal, tanto neurológico como mental, seja lá da forma como você vai entender as coisas, você tem limitações. Então, você só dá para o outro até onde você foi. E você só dá a você mesmo até onde você foi. E quanto mais você der a você,
de constelação, de cinesiologia, de psicoterapia, seja lá do que você, de entendimento das suas questões, de tomada de consciência, mais fácil você tem para acessar e botar todas essas neuras no lugar, essas neuras no lugar. Né, Sandrinha? Hermeval, querido, fale aí, querido, fale aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Essa reconexão conosco mesmo só é possível quando eu saio desse quadradinho, quando eu busco o meu autoconhecimento e eu começo a ir para isso que a Celine chamou de metaposição. Quando eu vou para o lugar do observador, porque aí eu saio daquele emaranhado e eu me vejo a partir de uma outra posição. E eu falo, é aqui que está a questão. Esse é o grande salto quântico que a gente pode dar. Quando nós criamos a cinesiologia quântica, a gente criou um protocolo imenso que faz várias conexões e depois de conectar tudo, é que a gente vai buscar a solução e a cura. Mas com tudo conectado, porque você trabalha um e todo mundo cai, que nem dominó, né? É. E aí, como é que a gente faz isso? É a sabedoria inata do cliente. Por isso que eu não sei onde eu estou trabalhando, porque aquilo ali já era um movimento sistêmico, que a gente trabalha em várias dimensões, em vários planos. Então, tem várias técnicas quânticas. Mas da onde que a gente parte? Da matéria do teste muscular, porque a gente tem que ter um impulso. Porque senão fica todo mundo voando, fantasiando e não realiza nada no plano físico. Eu fico no plano mental criando castelos no ar. Eu preciso trazer para a realidade. Então as pessoas quando vêm falar comigo, é médica, pesquisadora de neurociência, pesquisadora e tal. Eu pesquiso muito. A Celine sabe que eu não paro de estudar nunca. Não consigo parar, eu tenho que entender mais e mais e mais. Quando ela falou assim, vamos criar uma escola junto, eu falei, não estou pronta. Aí, anos depois, ela falou, vamos criar uma escola junta? Não. Aí, quando ela, pela terceira vez, falou, vamos criar, eu falei, agora eu estou pronta. Agora eu posso explicar o teste muscular, agora eu posso explicar isso, agora eu posso... Aí eu já pude explicar um monte de coisa. Por quê? Porque eu ia fazer uma coisa, você ia me perguntar, mas por que isso? Eu vou falar, não tenho a menor ideia. Hoje eu tenho ideia, eu sei exatamente o que a gente está fazendo, não sei exatamente aquela desativação, aquele trabalho, por que eu faço? Porque para uma outra pessoa eu vou fazer de outra maneira. De que maneira? Da maneira como o corpo dela pede. Igual na constelação. O mesmo problema, o emaranhado de uma pessoa está na família do pai, o outro está na família da mãe, porque é espelho. E está tudo certo. Mas a gente confia naquele campo e eu tenho uma técnica, um método, um passo a passo, um protocolo para acessar aquele. Ou foi só para mim? Gente, eu vou ter que encerrar, infelizmente, porque agora é que eu vi que eu estou com 5% de bateria. Por isso que deu uma não está aceitando o carregador, porque o celular está muito quente. Então, nós estamos meio apagadas. Mas nós vamos fazer outras de novo, após a conquista da consciência do observador, há um estágio maior, o do contemplador. Gostei, Hermeval. Da próxima, vamos fazer a 3. Ok, combinada. Gente, eu preciso salvar essa live. Tchau, gente. Sandrinha, vamos fazer outras. Obrigada, gratidão. Beijo a todos aqui. E eu sinto muito por isso. Eu não sei o que aconteceu. Mas já tá Acho que gastamos demais. Já está na hora, sim. Faltam só 2 minutinhos. Beijo, Sandrinha.